Olá, pessoal! Muito bacana ter vocês aqui para mais uma análise prática. Hoje a gente vai colocar o chapéu de examinador e mergulhar de cabeça num quebra-cabeça jurídico muito real. O nosso foco, direito notarial e registral, olhando direto para o registro civil de nascimento através da lente da Lei 6.015 de 1973, a famosa Lei de Registros Públicos. É um tema que eu acho sensacional porque o registro civil é literalmente a porta de entrada para a cidadania. E entender como essa lei funciona na prática, principalmente em situações, digamos, um pouco fora do comum, é absolutamente crucial. Bora lá? Vamos direto aos fatos da nossa história. Imagina só, o pequeno Pedro nasceu em casa, um parto domiciliar. Aí no 15º dia, a Maria, que é a mãe dele, chega lá no cartório para fazer o registro. O detalhe é que ela não tem a declaração de nascido vivo, não tem nenhum papel de hospital ou atestado médico nas mãos. O oficial do cartório, fazendo o trabalho dele, olha para aquela situação e fica com dúvidas sobre a declaração. E agora, gente, o que a lei manda esse oficial fazer? Vamos olhar alternativa por alternativa para resolver esse caso juntos. A primeira opção, a alternativa A, diz que o oficial pode ir até a casa do Pedro para verificar a existência dele e aí sim realizar o registro. Pensa bem, será que um oficial de registro tem esse poder investigativo? Ele pode simplesmente sair de trás do balcão e ir investigar os fatos pessoalmente? Pois é, a resposta está na ponta da língua da nossa legislação. Dá uma olhada no que diz o parágrafo 1º do artigo 52. A regra é super clara. Se o oficial tiver motivo para duvidar da declaração, ele pode sim ir até a casa do recém-nascido para verificar a existência dele. Ou seja, a lei dá essa prerrogativa direta para ele agir, ele vai lá conferir com os próprios olhos ou então exige atestação de testemunhas. E olha só que maravilha, já matamos a charada logo de cara. A alternativa A é exatamente a nossa resposta correta. Mas calma lá, não vamos parar por aqui. Como o nosso objetivo é dominar o assunto de verdade, a gente precisa entender o porquê de as outras estarem erradas, né? Isso é que separa um conhecimento raso de um conhecimento sólido. Então, bora para a alternativa B. Ela fala o seguinte: a declaração de nascimento não pode ser realizada pela Maria, a mãe, a não ser que ela comprove a falta ou impedimento do João, o pai. Gente, será que a mãe precisa mesmo provar que o pai está ausente para conseguir registrar o próprio filho hoje em dia? É claro que não, né? E a gente fundamenta isso no próprio artigo 52, lá no item 1. A lei foi atualizada e hoje existe o que a gente chama de legitimidade concorrente. Isso significa, de forma bem simples, que tanto o pai quanto a mãe, sozinhos ou juntos, têm o dever de fazer a declaração. A mãe tem total autonomia para chegar no cartório e registrar a criança. Ou seja, essa alternativa está completamente errada. A mãe nunca é uma figura secundária na hora de registrar o filho. Os dois têm a mesmíssima força perante a lei para esse ato. Pode riscar essa opção. Avançando para a alternativa C. Olha a armadilha aqui. Ela diz que, como o prazo legal já foi ultrapassado, a Maria tem que pedir o registro pela via judicial. Tem dois erros absurdos escondidos nessa frase curta. Vamos analisar. Primeiro, lembra do nosso caso prático? A Maria chegou no cartório exatos 15 dias após o nascimento. E adivinha só o que o artigo 50 define como prazo geral? Exatamente 15 dias. Então, ela está perfeitamente dentro do prazo. E segundo, mesmo que ela tivesse atrasada, o artigo 46 diz que o registro tardio pode ser pedido direto no cartório de onde a pessoa mora. A via judicial não é o caminho imediato para isso de jeito nenhum. Com um erro duplo desses, errando na contagem do prazo e no procedimento, a gente joga essa alternativa C para escanteio sem piscar. Erradíssima. Vamos ver o que diz a alternativa D. Ela tenta te convencer de que é proibido, totalmente vedado, fazer o registro de nascimento sem um atestado médico descrevendo as características da criança. Pensa comigo, o Brasil é imenso, com realidades muito diferentes. Se faltar um papel do médico, a pessoa deixa de existir para o Estado? Claro que não. A nossa legislação pensou nisso e é muito sensível a essas realidades. O artigo 54, inciso 9, deixa muito claro que se o parto for em casa, sem médico, está tudo certo. A ausência do documento é resolvida levando duas testemunhas, duas pessoas que confirmem que o parto aconteceu e que viram a criança viva. Simples assim. Então, falar que é vedado registrar sem atestado médico é um erro grotesco. A lei abraça essas situações, sim. A alternativa D está completamente incorreta. Sobrou a alternativa E, que sugere o seguinte: deu dúvida, o oficial tem que mandar tudo lá para o Ministério Público dar palpite para depois um juiz decidir se faz ou não o registro. Será que a gente precisa burocratizar tanto assim uma situação que está no prazo?
A sacada aqui é entender como o artigo 52 estrutura as regras. Ele separa tudo direitinho. Dúvida dentro dos 15 dias? O próprio oficial se vira como a gente viu no comecinho. Ele mesmo verifica. Agora, se o pedido for feito fora do prazo e a dúvida persistir, aí sim, a norma diz que o oficial pode mandar para o juiz. Como a Maria estava no 15º dia cravado, jogar isso direto para o judiciário é um baita equívoco. E com isso fechamos a conta. Alternativa E, totalmente errada. A regra de ouro é: a lei prefere sempre resolver as coisas no balcão do cartório, de forma administrativa e rápida, deixando o judiciário só para as dúvidas tardias que não tem outro jeito de resolver. Bom, para a gente amarrar toda essa lógica jurídica e colocar no bolso de uma vez por todas, anota aí esse resumão. 4 pilares dos partos domiciliares na lei. Primeiro, o prazo geral é de 15 dias. Segundo, pai e mãe têm o mesmo poder, a mesma legitimidade para declarar. Terceiro, se o oficial duvidar no prazo, ele mesmo investiga. E quarto, não tem atestado do hospital? 2 testemunhas resolvem. Guardou isso? Você resolve qualquer caso desse tipo de olhos fechados. Para a gente fechar, eu quero que vocês pensem no seguinte. A lei é maravilhosa por tentar se adaptar à realidade, garantindo o direito ao nome até para quem nasce longe de um hospital. A cidadania tem que chegar em todos os cantos. Mas fica aqui a minha provocação. Sabendo de todas essas facilidades que a lei criou, o que acontece de verdade na sociedade quando o Estado falha e uma criança acaba crescendo completamente invisível, sem nenhum registro? É um desafio gigante que vai muito além do papel, não é mesmo? Pensem sobre isso. Continuem estudando os detalhes da nossa legislação e a gente se vê na nossa próxima análise. Um grande abraço!